Olá pessoal, então iniciamos aí a nossa videoaula número 7 e aí nós vamos agora ver os temas e uma análise aí do poema, né? É muito importante você dar uma lida no poema inteiro que está disponível na apostila para você, tá bom? Então, o marinheiro que é desse Fair, ele narra as suas viagens, na verdade ele faz uma recordação, né, do que ele passou e as dificuldades que ele sofreu, né? Muito interessante você entender que, ponto 1, esse é um único narrador, bom, diferente de The Wanderer, que é o poema que tem, acredita-se, mais de um narrador, então é um único narrador. Um outro ponto é que ele conta uma história muito triste, então esse é o ponto que marca, né, esse poema de Seafarer. Um ponto que o poema trata é essa relação de sozinho e solitário, como é estar sozinho e não estar solitário, e como é estar com pessoas e solitário. Então ele coloca essas questões à medida que ele vai, né, contando, narrando, né, as suas experiências de marinheiro. Então ele alega, né, por exemplo, que os moradores da Terra jamais poderão compreender a dor profunda que ele sente. Mas essa dor, ela não é no nível do corpo, ela é no nível da alma. Então é muito além, né? Algo que somente quem passa pela situação poderia vir a entender. Então ele é afastado dos parentes, sozinho no frio, em exílio, né? É uma dor muito profunda, né? Um outro ponto é que ele fala que essa descrição que ele faz do mar, da opressão do mar, do frio, né, do próprio rugido das ondas, os sons dos pássaros, né, que faz ele lembrar da terra, na verdade é uma opressão que se manifesta no nível da alma. Então esse autor poeta, ele faz essa relação. Então é muito importante você observar esses pontos, né? Um outro ponto que ele fala é sobre essa questão de você ter tudo, né, e ao mesmo tempo você ser uma pessoa muito pobre, né? Porque ele vai fazer essa relação com outra riqueza, que no final a gente entende que riqueza ele está se referindo. É uma riqueza que ela não está aqui no nível dessa esfera, da terra, né, do mar, está no céu, né? Ele acredita-se que ele seja um autor cristão exatamente por essa grande referência que ele faz, né? O ponto que ele, quando ele fala dos seus do seu senhor, dos reis antigos, né? Ele diz assim que deve se honrar eles, porque esses que estão chegando, eles não têm a sabedoria, né, e a própria dignidade dos antigos. Então ele faz essa relação aí entre os antigos e os novos que vão chegando, mas que não querem, por exemplo, o conselho dos mais velhos, né? E aí é que ele apontou a velhice, o que é ser velho e o que é ser jovem, né? E aí ele vai estar traçando aí, e ele faz algumas considerações qual o significado, por exemplo, de você ter se doado, trabalhado tanto e no final das contas as pessoas não reconhecerem o seu mérito, né? Eu acho que traz também para essa discussão bem moderna aí, né, da questão do idoso, né, de ser velho e tudo, né? Então o poema ele já traz essa discussão bem interessante, né? Então, para a gente ir para o poema mesmo em si, ele é um poema de 124 versos em inglês antigo. É claro que a versão que você tem aí na apostila, ela é uma versão traduzida para o inglês moderno. Então tem aí, porque o inglês antigo, como a gente já falou em outros vídeos, você nem consegue ler, né? Ele foi extraído do Executor Book, que é um manuscrito onde tem
The Seafarer, The Wanderer, The Wise Lawman. Então esse manuscrito ele traz aí todo esse trabalho aí dessas obras. É muito importante você entender que o Seafarer ele trata desses temas que têm relação com a solidão, a tristeza e o exílio. E ele faz essa relação entre o que é efêmero e o que é permanente. E que as jornadas do mar, elas apenas mostram com esses momentos de tranquilidade e também de muito daquelas tempestades, é que aquilo que lhe afeta hoje ela tem um fim e que a vida passa, né? Então basicamente é esse o projeto de The Seafarer. Os autores, né, e os peritos, né, que têm analisado esse poema The Seafarer, eles acreditam que esse poema poderia também vir a ser uma homilia, né, um sermão que foi feito para exortar a igreja, os cristãos a seguirem, né, porque eles aqui na Terra estariam como estando em exílio, esperando o seu lugar, que seria o céu, né? Para você que está aí com o poema, você precisa entender que a primeira metade do poema ele fala da dificuldade que ele encontrou no mar. Então isso ele vai relatar através das várias palavras que expressam esse sofrimento, né? As ondas, as tempestades que vêm, mas que elas trazem também uma tempestade de memórias aí, né? Então a primeira metade trata disso daí. A segunda metade ela vai falar de sua ambição de estar no mar. Então, embora ele saiba que na Terra há coisas boas, ele traz à memória dele aqueles lugares onde as pessoas estão bebendo, né? As mulheres, né, que dão prazer e tudo. Ele diz que gosta de estar no mar. Ele é como se fosse um exílio autoimposto, né? Ele quer estar no mar. Então ele faz essa. É bom você observar aí nas linhas do poema onde é que ele manifesta e declara esse desejo de estar no mar e não em outro lugar. Então, uma observação aí para você que vai estar fazendo uma análise para tentar responder aquelas perguntas que aparecem aí no final do texto, do poema. Então, no final, você vai ver aí, ele vai exortar os seus leitores a seguirem os valores cristãos, porque são esses valores que eles são permanentes, são eternos. Essas experiências que ele passou, elas revelam a ele, e ele quer mostrar isso para as pessoas, para os leitores, que elas passam, são experiências que passam, a dor passa, né? Às vezes ela é substituída por outra, e que só tem um lugar onde isso vai ser permanente, no céu. E que seguir os valores, né, até parece paradoxal, né, mas é o caminho para você chegar até lá. Então é isso. Os temas, né, que aparecem no Seafarer o exílio, como já foi falado, a questão da sabedoria na velhice, a velhice como portadora da sabedoria, e também, é claro, como um tema maior, Deus como o bem maior. Ele seria o bem que nós devemos buscar no final das contas. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa videoaula aqui, e que contribua para a sua compreensão melhor do poema.